Nosso programa de hoje, Um Fato, Duas Visões, tem como convidada a professora Maria Cristina Pinto Gattai, que a gente carinhosamente chama de Cris Gattai. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo, Márcia. Nós vamos conversar sobre a construção da carreira desde a graduação. Junto comigo, a professora Neide Nofes, da Faculdade de Educação, e eu, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Tudo bom, Cris? Tudo ótimo. Cris, como é que é essa história de construir na graduação uma carreira? A carreira ela começa até antes da graduação, né? Se nós pensarmos que carreira é a trilha profissional que uma pessoa adota desde o início, que ela começa a pensar, a questionar sobre o que fazer na sua vida profissional, nós podemos começar que ela até anterior ao ingresso na academia. Tudo que uma pessoa faz durante a academia e após, nós podemos considerar que ela está dentro de uma trilha de carreira. E esse processo é, então, um processo, vamos dizer, primeiramente intuitivo e em algum momento ele passa a ser algo que a pessoa deve tornar mais consciente? Eu diria que as duas coisas. A parte subjetiva, a parte intuitiva da carreira vem daquele desejo de querer abraçar uma determinada carreira. Aí ele entra na academia, vai tomando contato com as disciplinas, primeiramente as teóricas, depois os estágios obrigatórios, os optativos, e aí ele vai tendo uma visão mais abrangente da própria profissão e quais seriam Cris, os seus caminhos. Perguntar para você, que é sempre uma curiosidade minha, que é o seguinte, muitos estudantes ao ingressarem, né, na graduação, eles não sabem exatamente o que querem, né? Eles não sabem exatamente o que querem. Então, até são motivados pelo desejo dos pais, né? Dos pais. E às vezes, assim, eu gostaria do curso X, mas eu entrei no curso Y, eu vou fazer o que eu entrei. Depois eu vejo o que eu faço com isso. Como você lida? Isso é comum mesmo? Quer dizer, ao ingressar na universidade, já sabe a carreira que vai seguir? Não. Já está preparado? Não, em absoluto. Inclusive, eu conheço vários alunos que entraram para a academia, para o curso de psicologia, tendo assim claramente a visão de que queriam atuar, por exemplo, na área clínica. E lá na frente, ao entrar em contato com as outras possibilidades de carreira, acabaram abraçando outras trilhas de carreira. Então, não necessariamente. É claro que nós teremos pessoas que têm muito claro para si onde estão e onde querem chegar e aquelas que ainda não. Então, nesse sentido, o nosso papel enquanto docentes e também enquanto uma área de suporte que nós temos hoje na PUC, que é a Coordenadoria Geral de Estágios, são fundamentais no sentido de dar uma orientação para esses alunos. Então, você está dizendo uma coisa importante, que assim, uma unidade de uma instituição de ensino, ela tem que criar espaços de reflexão que não são necessariamente o espaço da aula, mas que tem um suporte da instituição para que isso possa acontecer. Sem sombra de dúvida. E hoje esse espaço aqui na PUC, ele é muito importante e muito forte, né? Nós temos uma Coordenadoria Geral de Estágios, chamada carinhosamente de CGE, que se preocupa muito com a orientação a ser dada para esses alunos. Isso tanto é verdade que nós, nesse semestre, criamos um serviço de delineamento individual de carreira justamente para orientar os alunos que ainda não sabem se estão no curso correto, na profissão correta, ou se estão dentro da profissão que acham que tem vocação para isso, não sabem como entrar no mercado de trabalho. Então, a atuação desse setor dentro da academia é de fundamental importância. No passado, é muita curiosidade. É muito conhecimento que a gente quer aprender aqui. O tempo é curto, a gente vai fazendo as perguntas. É um tema muito empolgante, né? Assim, antigamente a gente chamava a importância da orientação vocacional. Sim. Que vinha antes do ensino superior, começava a vida toda e culminava no ensino médio. Quer dizer, isso ajuda. Vocês têm articulação com esse tipo de trabalho? Sim. Ou já vai para a profissão sem saber essa orientação? Então, a orientação, ela vem muito do aluno, né? Sim. Não necessariamente para ingressar no curso ele faz orientação, mas dentro do curso de psicologia nós temos um núcleo de orientação
vocacional. Ou orientação profissional, OP. No nosso núcleo de organizacional, de psicologia das organizações, nós temos o serviço de orientação de carreira. Então, são os dois lados de uma mesma moeda. Eles trabalham juntos na orientação da carreira profissional desse indivíduo. Mas é um trabalho, professora, que não se restringe aos alunos da psicologia, né? Não, Ele é absoluto. Ele é aberto a toda a universidade. E diria mais, ele é aberto à comunidade. Tanto funcionários, professores, se bem que nós não tivemos nenhum professor, né? Alunos e também pessoas fora da PUC. Então, qualquer pessoa que quiser ter acesso ao serviço, terá acesso. Acho que as pessoas às vezes têm um pouco essa ideia de que você tem que ter um foco. Então, você tem que entrar e ir, né? Eu estou entendendo, pode ser que eu esteja errada, que há uma certa diferenciação nisso, que não é o foco, mas o compreender como você vai se construindo como um profissional. Isso. E como você caminha e organiza esse caminho para você. Isso. Para eu conseguir organizar esse caminho, existem várias ferramentas, né? E uma delas, a principal, é o autoconhecimento. Então, quais são os meus aspectos que eu considero mais importantes e que eu não abriria a mão, por exemplo? Isso é fundamental para eu orientar a sua carreira profissional. Então, será que eu desejo, por exemplo, independência? Será que eu desejo qualidade de vida aliada à minha profissão? Então, são questões que precisam ser discutidas para que a pessoa possa seguir aí uma trilha de carreira. E isso vai para além da vocação. Eu tenho a vocação para ser psicóloga, mas e aí? Dentro da psicologia existem várias possibilidades. Então, é dentro dessas várias possibilidades que nós vamos construir a carreira. Eu tenho, às vezes a gente fala, eu ingresso numa profissão e vou fazendo carreira. Carreira me lembra uma situação assim de desenvolvimento, isso, de progresso. Mas várias pessoas já querem, ao ingressar na profissão, já está no topo da carreira. São os nossos jovens de hoje, né? Exatamente, ele já quer um emprego, ser bem remunerado, senão eu não vou. Como você vê isso? Então, a geração atual ela é muito imediatista. Se nós pensarmos lá na geração X, né? O que se pensava? Quanto mais tempo eu permanecer numa mesma empresa, numa mesma área, melhor para a minha carreira. Hoje, já não se pensa mais assim. Você não precisa ficar 10, 15 anos numa mesma instituição para então progredir na sua carreira. Nós pensamos em carreiras sem fronteiras, inclusive, né? Você não precisa, porque você ingressou numa área, permanecer nessa área eternamente. Então, eu diria que a carreira, ela sempre será um processo em construção. Ela nunca vai terminar. Eu acho que até eu sou um exemplo disso, né? Eu estava esperando a hora que eu ia cutucar. Então pode perguntar. Não, acho que você pode contar. Já começou. A professora é professora da casa e atualmente está buscando ali um novo caminho, né? Isso. Acho que seria legal poder contar o que te leva a fazer isso e quais os ganhos desse movimento. Então, eu já sou uma professora em vias, né, de pensar em outras possibilidades em termos de aposentadoria, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de estudar, eu sempre gostei muito de estudar. Fiz mestrado, doutorado, especialização, e aí eu estava em dúvida entre pós-doc ou uma graduação, porque os professores aqui da PUC possuem o benefício de ter 2 bolsas de estudo. E aí eu pensei, bom, o que eu poderia fazer que pudesse agregar a minha atual profissão? Então, dentre os vários cursos, e que eu também não queria sair da minha área, da área da saúde, me fez brilhar os olhos o curso de fisioterapia, que tem muito da psicologia nos atendimentos clínicos. Então, a minha ideia é, então hoje eu estou no 3º ano de fisioterapia, com muita honra, faço esse curso dentro da PUC, é um excelente curso e ele agrega muito. E eu vou poder conciliar a psicologia com a fisioterapia. Então, o que você está falando é de a gente poder ir
ampliando o escopo do meu Isso. trabalho, e não de você assim, isso aqui não serve, jogo fora, pego o outro. E pego o outro, Né? de Essa forma compreensão de conhecer o que eu vou adquirindo ao longo do caminho, que também me dá subsídios para outras escolhas. Isso. Então, eu enxerguei essa possibilidade na fisioterapia, de poder conciliar numa clínica de atendimento com foco na mulher, na saúde da mulher, de conciliar a psicologia com a fisioterapia. Acho também bastante importante, no seu caso, você fez um curso e aí optou por um outro curso Isso. que agregasse um Não conhecimento. é fácil fazer uma nova graduação não, e depois já de na um tua doutorado, idade, tá, né? Mas também para mim, às vezes, a imagem da carreira traz que uma carreira, ela não é pura em si. Não. Ela não. tem outros conhecimentos que se agreguem no Isso. desempenho. Isso Perfeito. também ocorre, quer dizer, como fazer a pessoa entender, vamos dizer, professora. E às vezes as pessoas brincam, eu sou professora, não sou psicóloga. Mas será que eu não tenho que conhecer um pouco esse sujeito? Não sou possível falar, não sou psicóloga, não sou socióloga. Não, eu preciso dominar esses conhecimentos para que eu possa desempenhar melhor. E como você lida com isso, se as carreiras hoje precisam de tantos conhecimentos para complementar o desempenho da função? E cada vez mais, né? Você precisa crescer dentro da sua área, você precisa ser um especialista dentro da sua área, mas também um generalista, conhecer outras áreas, outras ciências que possam agregar. Então, eu não quero dizer que dentro da sua carreira você não vai pensar de maneira linear. Sim. Você tem que pensar de maneira linear, mas também abrir outras possibilidades que agreguem valor. Então, nesse sentido, não existe uma receita mágica, né? Existem as várias possibilidades. Então, tudo é possível hoje em termos de carreira. A gente tem muito, eu brinco muito que eu vou fazer quando eu sair daqui como você, eu vou fazer um curso para liderados. Que todo mundo quer ser líder, vai fazer falta liderados no mercado. Sim. Né? Mas estou entendendo quando você está pensando numa carreira, e aí as pessoas querem ser líder, querem ser sucesso, querem ter sucesso, e estou entendendo que a sua reflexão sobre carreira não passa por este caminho. Ela poderá ser uma consequência, mas não é o objetivo. Agora, muitas pessoas colocam como objetivo, no lugar de uma realização profissional, a realização financeira. Você acha que dá certo? Para mim não deu. Minto, olha, eu não posso dizer que financeiramente a minha carreira não me proporcionou ganhos, pelo contrário. Mas não é o que me motiva. Mas existem pessoas que são motivadas pelo ganho, né? Pela questão financeira. E esse pode ser um objetivo, desde que seja claro e que ele suporte os reveses que isso lhe traz. Isso. Agora, para você poder ampliar o seu ganho, né? Ter remuneração mais elevada, é de se esperar que você amplie o seu conhecimento, porque você só progride se você agregar mais valor ao seu currículo. Então, você nunca vai poder parar. E digo mais, a carreira hoje, ela é uma responsabilidade da pessoa. Nós não podemos delegar essa responsabilidade a ninguém. Mesmo o serviço que nós oferecemos hoje, lá em parceria com a CGE, o DICA, né, o delineamento individual de carreira, a responsabilidade pela carreira e para conseguir uma colocação no mercado é do indivíduo. O que nós podemos fazer é ampliar a visão sobre esse mercado, ampliar o autoconhecimento do indivíduo. Mas essa visão, responsabilidade do indivíduo, né? Responsabilidade do indivíduo e a sociedade, e a comunidade. Também esse jovem está inserido num contexto social. E as carreiras têm condições de trabalho. As graduações estão trazendo esta visão, desta ampliação, Sim. hoje, do que é uma profissão, uma carreira, para que o jovem tenha essas alternativas, porque eu sinto jovens, às vezes, muito sozinhos. Acho que um dos problemas da orientação vocacional é a tomada de decisão, né? E manter ou ser flexível. É possível
Eu fico pensando assim, o que a sociedade e o que a universidade está ajudando esse jovem nessa tomada de decisão, ou para manutenção, né, aprimoramento, ou para, de repente, descobrir que não é isso. Então, existem várias ações, né? Uma das ações que a nossa pró-reitoria de graduação faz é aquele intercâmbio de trazer os alunos do ensino médio para conhecer os cursos e, assim como levar profissionais daqui para as escolas, fazendo essa aproximação. Como é que eu descubro a minha vocação pela área? Através do conhecimento das várias profissões. Então, não é somente lendo num caderninho o que faz um psicólogo que eu vou conseguir descobrir em mim se eu tenho essa vocação ou não. Eu preciso conversar com os profissionais, saber que dentro de cada profissão existem várias possibilidades, né? Que talvez uma área não me inspire tanto quanto uma outra área, talvez uma área social não me traga tanto valor financeiro, mas vai me agregar em relação a outros valores. Então, eu preciso tomar contato com essas informações. Então, a academia ela tem uma importância fundamental. Eu diria que a orientação vocacional, ou orientação profissional, OP, ela é assim um grãozinho de areia. Ela vai começar a levar a pessoa a refletir sobre o que eu quero para a minha vida. Mas ainda esse querer está meio difuso, não está muito claro. Eu vou poder lapidar essa visão através do contato com as várias profissões. Mas às vezes você não, eu vejo que em algumas carreiras, claro, eu conheço melhor a carreira de psicólogo, que é a carreira na qual eu me formei. Elas têm entraves econômicos importantes, apesar de ser algo que eu gosto, que me interessa, mas o aporte de dinheiro que eu tenho que fazer, o tempo que demora para eu poder efetivamente me sustentar com a profissão que eu escolho, são muito grandes. Como é que isso entra nessa discussão? Então, tanto os professores, né, eles podem gerar essa flexão. Existem os eventos dentro da academia que são promovidos dentro do próprio curso. A semana de integração ela é fundamental para isso, que os cursos proporcionem a vinda de profissionais que vão discutir essas questões. Então, se, por exemplo, se eu souber que eu vou ter que me manter, me sustentar dentro de uma carreira que eu abracei, isso tem que estar muito claro para mim. Dentro do curso de psicologia, eu posso falar muito da psicologia porque é onde eu estou, né? Os demais cursos, creio que façam algo semelhante. Dentro da psicologia, nós temos uma disciplina chamada projetos. Essa disciplina, que é oferecida no último ano, ela leva os alunos a refletirem agora. No final do ano, eu vou receber meu certificado e eu vou fazer o que com isso? Qual é o meu projeto de futuro? Então, o que eu pretendo para mim? Abrir uma clínica? O quanto isso vai me custar? Eu tenho um aporte financeiro para isso? Eu tenho que buscar fora? Papai e mamãe vão me bancar? Por quanto tempo? Então, essa disciplina, ela trabalha essas questões e leva o aluno a refletir sobre agora é com você, né? O que você vai fazer daqui para frente? Então, é fundamental que ele também tenha esse olhar. Dentro do núcleo de psicologia organizacional, nós trazemos uma contadora que trabalha com os alunos questões do tipo, olha, se você for um profissional autônomo, você vai ter que pagar esses impostos, vai te custar tanto. Se você for um empregado de uma empresa, você vai ter esse custo em relação aos impostos. Se você for uma pessoa jurídica, então trabalhar também essas diferentes possibilidades dentro da academia. Então, é um diálogo constante entre o sonho e a realidade. Isso, é uma construção que nunca terá fim. Ela é uma construção eterna. E parece, pelo seu relato, que é uma profissionalização. Ou seja, você tem uma carreira porque você tem um conhecimento profissional Sim. que te permite sobreviver. E nesse conhecimento ele é abrangente, né? Quer dizer, as condições, o que ele vai fazer, mas qual é a perspectiva e as possibilidades de ascensão, né? Porque eu acho que às vezes a juventude, ela já quer começar muito acima do começo, vamos dizer assim, né? Acima do começo, a gente tem que ter um início e aí um desenvolvimento, mas eu tenho percebido que as carreiras,
elas, na verdade, elas têm todas as chances de serem bem-sucedidas. Só que o critério de bem-sucedido é muito subjetivo ou depende, porque senão não haveria progressão. Sim. Nós precisamos de pessoas que evoluam. Sim. E o conhecimento está sendo a base, né? O conhecimento é a base. E a minha preocupação é a formação mesmo, que está ocorrendo nas universidades, com essa visão abrangente, com essa visão complementar, né? De todas as áreas. A minha é a educação. A gente também está preocupada, porque formar professor não é para ficar na sala de aula, é para ser professorzinho. Ele pode ser várias outras e trabalhar em outros espaços, né? Sem desmerecer o professorzinho. Sim, sem desmerecer. Ele é importante, então a gente brinca, eu posso falar porque eu sou professora. Aliás, né? Se nós não achássemos isso, não achássemos, estaríamos aqui, né? Mas assim, da educação básica, eu comecei na educação infantil e tal. Sim. E eu digo para elas, vocês têm que ser professores. E aí o professor com intencionalidade de carreira, será orientadora, diretora, supervisora de ensino, enfim. Por exemplo, meus alunos de mestrado, todos são da rede de ensino público e que querem melhorar o padrão. Então, aí também é uma intenção que não necessariamente o financeiro, mas eu acho que a universidade, o conhecimento é importante, né? Isso, e você falou uma palavra muito importante, intenção, né? Qual é a minha intenção? O que eu quero dentro da minha profissão? Esse será o meu norte. Então, eu quero fazer a diferença, mas em que sentido? Onde eu vou fazer essa diferença? Né? Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa que vai fazer a diferença para uma pessoa, ou eu posso fazer a diferença para um grupo maior de pessoas. Então, se vocês me perguntarem por que você escolheu a área da psicologia organizacional e não a clínica, justamente por conta disso, que eu acho que trabalhar com grupos, a minha influência, o meu poder de influenciação para a melhoria de qualidade de vida, né, da saúde das pessoas, ela se amplia mais. Por isso que eu fui para essa área. Podia ter feito psicodrama e fazer psicodrama público, mas sim, sem dúvida, né? Mas olha, é uma outra possibilidade de carreira, né? Mas na minha visão, eu fui para essa área porque essa era a minha intenção. Tem um outro ponto também que às vezes as pessoas chamam de conflitivo, é quando tem a importância do conhecimento, mas a importância da intervenção, o contato com a realidade. Algumas pessoas chamam de estágio, eu prefiro chamar de possibilidades de intervenção, né? Para não confundir com estágio, aquela coisa só de assinar papel. Como você vê isso? Porque também na carreira tem que ter oportunidade de conhecer em loco. Então, o estágio ele é fundamental, né? No curso de psicologia, o estágio ele já começa no 3º ano, com estágio básico, né? Nós temos o 1 e o 2, depois ele dá continuidade no 4º ano e no 5º ano. Então ele tem, ao longo de 5 anos de formação, 3 anos serão pautados em experiências. Isso é mais ou menos aberto para quase todos os cursos da universidade? Você sente que é diferente de carreira para carreira? É diferente de carreira para carreira. Alguns cursos, por exemplo, eles permitem que o aluno comece a fazer o estágio, não aquele obrigatório, né, o curricular, mas o optativo já no 1º ano. No nosso caso, nós não permitimos a partir do 2º, porque nós acreditamos... No nosso caso, o caso da PUC, não do da caso da psicologia. PUC, isso. Porque nós acreditamos que ele precisa ter minimamente uma bagagem para poder entrar nesse mercado e sempre com orientação. Alguém olhando para esse aluno estagiário para que ele faça atividades que sejam compatíveis com a sua formação. Nós acreditamos no potencial do estagiário como alguém que vá fazer a diferença dentro de uma instituição e não aquele estagiário que vai ser mão de obra barata. Nós não acreditamos nessa possibilidade, não compactuamos de forma alguma, né? Então, o estágio ele é fundamental, é onde ele vai começar a entrar em contato com as várias possibilidades Mas eu vou reforçar de novo a importância da instituição, né? Que a instituição de ensino se dê conta e cuide também dos aspectos do estágio do aluno fora dos muros da escola, né? De que ele não seja pego na ideia de que ele vai ganhar um dinheiro ali e vai ser apenas mão de obra barata e não vai poder minimamente refletir sobre a sua ação. Que é isso, a reflexão ela é importante o tempo todo. Sim.
Na CGE, eu falo da CGE porque eu tive uma passagem por lá, né? Eu fui coordenadora da CGE por aproximadamente 3 anos e nós fazíamos uma atividade que era fundamental de acompanhar os estágios extramuros. De fato, esse estágio está trazendo benefícios para esse aluno ou ele está lá apenas para servir cafezinho, tirar cópias, sim, né? E quando a gente detectava que era isso o que o mercado estava oferecendo, nós encerrávamos a parceria, né? A gente chegou a fazer várias vezes isso, porque nós não compactuamos de fato com essa ideia de que estagiário é mão de obra barata. Precisa haver uma troca, né? A empresa ou a instituição, ela abre as suas portas para que o aluno tenha contato com a realidade. Por outro lado, o aluno ele pode fazer intervenções pontuais, né? Então, essa troca ela é fundamental. Então, e aí o próprio conceito de estágio traz essa concepção, é que eu acho que as pessoas não entendem essa concepção. Alguém que sabe da universidade, junto com o mercado de trabalho, na parceria, conversando, né? Que concepção é a ideia de que a instituição valorize e tenha para si a importância de uma ação educadora da empresa, né? Nem toda empresa tem. Que a PUC ela tem esse papel e ela exerce esse papel assim com maestria, ela consegue fazer isso. É um diferencial da PUC, né? Esse olhar, essa preocupação. E assim, a gente está quase terminando, a gente tem um tempo aí. Eu queria, o que você gostaria de falar para os nossos ouvintes, telespectadores, youtubers, que para você seja importante deixar? Eu vi que você tem um papelzinho aqui. Se você quiser falar disso, para que a gente possa terminando o nosso programa. E colocar aqui o meu óculos, porque a melhor idade tira algumas coisas da gente, né? Então, dentro do Núcleo de Psicologia Organizacional, nós iniciamos esse semestre o DICA. O DICA é Delineamento Individual de Carreira. Então, através de conversas individuais com o nosso paciente ou o nosso cliente, nós vamos detectar as necessidades dessa pessoa e construir uma orientação significativa para que ele consiga uma colocação no mercado de trabalho e perceber quais são as possibilidades dentro de uma trilha de carreira. E com essa dica, a gente termina agradecendo a professora a sua presença hoje. Até mais ver. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.